Amém, irmãos? Vamos então dar continuidade aos nossos estudos no livro de Mateus, né? Ainda no capítulo 4, hoje. Abra aí sua Bíblia já no capítulo 4 de Mateus. Hoje nós vamos ler e estudar os últimos versículos, né? Do versículo 12 até o 25. Nós vamos finalizar o capítulo 4. Mateus, capítulo 4, do 12 até o 25. Diz assim o texto: Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e procurando todo tipo de curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Irmãos, o registro de Mateus aqui nessa passagem não tem a preocupação de descrever aqui ou de seguir a ordem dos acontecimentos, a ordem cronológica dos fatos, tá? Tudo que o Evangelho de João narra entre os capítulos 1 e 4 está resumido aqui nos versos de 12 a 17, certo? Então Mateus registra aqui a saída de Jesus da Judéia para Galiléia, ok? E um destaque também é que isso acontece depois da prisão de João Batista. Então, a prisão de João Batista aqui é o ponto de partida cronológico do ministério de Jesus na Galiléia, certo? E aí, baseado nesse contexto, então, nós podemos dividir aqui em algumas partes importantes. A primeira delas é justamente essa saída de Jesus para a Galiléia, né? Jesus, ele de certa forma fugia dos conflitos de forma preventiva, né? O versículo 12 diz que ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. O Evangelho de João vai dizer que Jesus deixa a Judéia e vai para a Galiléia por causa do crescimento da sua popularidade na Judéia. Jesus estava ficando mais conhecido, né? Especialmente pelo fato dos fariseus terem concluído ali que os discípulos que Jesus estava batizando eram mais numerosos, né, do que os discípulos que João Batista batizava. A razão então clara de Jesus deixar a Judéia rumo à Galiléia era para evitar um conflito prematuro ali com os fariseus. O tempo desse conflito chegaria de qualquer forma, mas Jesus não precisava antecipar isso. Então, o Senhor, ele sabia que para cada evento ali da sua vida havia já um tempo determinado por Deus.
E ele sabia que o momento para a sua morte ainda não havia chegado. Então ele procurava evitar os conflitos, os confrontos desnecessários. Outro motivo interessante aqui é que a Galileia era um lugar estratégico para Jesus estar. Primeiro porque era uma região superpovoada, né? Havia cerca de 204 vilas na Galileia, com mais de 15 mil habitantes em cada uma dessas vilas. Então Jesus vai para uma região ali, né, onde haviam muitas pessoas que pudessem ouvi-lo. Obrigado, irmão. Segundo, porque a Galileia também era um território aberto a novas ideias. Era uma região rodeada de pagãos. Era conhecida como a Galileia dos gentios, né? Como o próprio profeta Isaías vai mencionar. Os vizinhos ali eram a Fenícia, a Síria e a Samaria. Então, a Galileia, ela estava em constante contato aqui com muitas influências, com muitas culturas e práticas que não eram ideias judaicas. E, em terceiro lugar, por que era interessante e estratégico de Jesus estar ali? Porque as grandes rotas do mundo passavam pela Galileia, né? A rota do mar que atravessava a Galileia, que vinha de Damasco, essa era uma rota que conduzia as pessoas até o Egito e até os lugares mais distantes do mundo conhecido até aquele momento, certo? Então, vários motivos aí já nos mostram por que era importante Jesus estar ali. Nós vemos também que Jesus, ele buscava cumprir as profecias, certo? Os versos de 13 a 16, vai dizer assim, ó. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então Deus, em sua soberana graça, né, em seu soberano poder, ele fez algo que, humanamente falando, era algo inesperado. Ele envia Jesus, ele envia o seu filho, não para a elite de Jerusalém, não para os poderosos neste momento, mas especialmente para as pessoas humildes, para as pessoas sofridas da Galileia, pessoas que estavam atormentadas pelas trevas. E foi ali, na Galileia e nas suas vizinhanças ali, que Jesus passou a maior parte da sua vida como homem. Foi ali que ele cresceu, foi dali que também depois ele viajou de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Foi nessa região que ele reuniu em torno de si um grupo de discípulos. E algo que nós precisamos entender, irmãos, é que o Senhor, ele não chama aqueles que se orgulham da sua própria luz, mas sim aqueles que estão fracos, aqueles que estão perdidos em meio à escuridão. Foi isso que ele fez. Ele traz vida, não para aqueles que se gloriam da sua própria vida e do seu próprio poder, mas para aqueles que estão sob condenação, aqueles que sentem as sombras da morte, tirando a sua luz, tirando a sua esperança. É para estes que Jesus vem. Jesus então, ele não volta para Nazaré, mas ele vai para se estabelecer agora em Cafarnaum, que era situada às margens da Galileia. Era uma cidade, irmãos, onde havia muitas operações de fiscalização, de cobrança de impostos ali. De maneira muito bem pensada, então, Jesus deixa Nazaré, uma pequena cidade, um pequeno lugar sem expressão, e ele passa, então, a estar presente em um lugar que era Cafarnaum, que era um lugar muito mais povoado, muito mais populoso, né? Onde muitas pessoas estavam, pessoas de todo tipo estavam. Era um lugar que, por ter um comércio muito grande, muito robusto, muitas pessoas passavam por ali. Então não era só as pessoas que ali moravam, muitas pessoas passavam também por ali. A palavra Cafarnaum, ela significa literalmente Vila de Naum. E Naum significa compassivo.
Então, esse nome, Cafarnaum, ele pode ser interpretado como a vila da compaixão, ou uma vila de consolação, certo? Então Jesus adotou de tal forma Cafarnaum como cidade base do seu ministério, que Mateus diz que Cafarnaum era a sua própria cidade. E quando nós olhamos para o significado do nome, então, de Cafarnaum, isso tem um peso muito grande, para nós entendermos. Era um lugar que, por Jesus estar ali, se transformava, se tornaria um lugar de consolo, um lugar onde a compaixão seria demonstrada. Como o profeta Isaías diz, na sua profecia, um lugar de trevas que receberia a luz. Este era Cafarnaum nesse momento. Era uma região que estava mergulhada em trevas e tão oprimida, tão dominada pela Assíria, ali no ano de 722 a.C., que se tornou ali fortemente marcada pela presença dos gentios, certo? Só que a profecia de Isaías anunciava que a luz haveria de raiar para esse povo que vivia sob trevas. Essa luz era Jesus. Ele veio como uma grande luz para pessoas atormentadas, para pessoas que viviam sob essa treva, tanto trevas morais como espirituais. E aí nós precisamos nos lembrar sempre que quanto mais escura é a noite, mais intenso se torna o brilho da luz. Se você estiver em um lugar completamente escuro, sem nenhum raio de luz, até mesmo a luz do ar-condicionado, por exemplo, se estiver ligado, vai te incomodar. Porque é um lugar muito escuro e de repente uma pequena luz se torna muito grande. Quando os nossos olhos se acostumam ali com a escuridão, aquela luz já parece que está clareando o quarto todo. E é justamente por conta disso, porque quanto maior for a escuridão, mais intenso se torna o brilho da luz. Então, irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde a situação, o momento, a pessoa, a circunstância parece mais contrária, é onde a graça de Deus, é onde a luz de Jesus mais brilhará com intensidade, com força. Uma outra questão que nós vemos é que Jesus pregava a mensagem essencial do reino. O versículo 17 diz: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Agora não é mais João. A mesma mensagem pregada por João há pouco tempo atrás, também agora é pregada por Jesus. Arrependimento, irmãos, foi a mensagem dos profetas, a mensagem de João Batista, a mensagem de Jesus e a mensagem dos apóstolos. E o arrependimento, ele abrange 3 áreas que são vitais da nossa vida: a razão, a emoção e a vontade. Pela razão, uma pessoa que se arrepende, ela reconhece o seu pecado, ela entende que pecou. Pela razão. Pela emoção, ela sente tristeza por esse pecado, ela se entristece, ela fica magoada de fato por ter pecado. E pela vontade, depois, ela abandona o seu pecado e se volta definitivamente para Deus. Razão, emoção e vontade. Essas 3 áreas precisam ser tocadas pelo arrependimento. A palavra grega usada aqui para pregar, ela significa proclamação, que faz o mensageiro antes da chegada do rei. É isso que ele faz, ele proclama, ele traz uma nota de certeza, de autoridade para a mensagem. E Jesus, sendo rei, também é o pregador. A pregação, irmãos, ela é a maior responsabilidade da igreja e a maior necessidade do mundo. Não existe outra atividade tão honrada como a de pregar o evangelho.
Nós fomos chamados para isso como igreja. Por isso, os dias mais grandiosos da igreja do Senhor sempre são aqueles em que o evangelho é pregado de maneira honrada. Só que os piores momentos, os piores dias da igreja também sempre são aqueles em que a pregação é desvalorizada, diminuída, pervertida. Isso acontece com tanta frequência, irmãos, nos cultos das igrejas dos nossos dias. Tudo é substituído. Todo e qualquer evento, toda e qualquer programação, situação diferente que vai acontecer, uma data especial. Sempre o que se diminui é o tempo da mensagem. E nós não podemos fazer isso, irmãos, porque não há momento mais importante de um culto do que quando a voz do Senhor será ouvida. Por maiores que sejam os nossos esforços para louvar, para engrandecer, para dizer palavras de adoração ao Senhor, de ofertar, nós devemos continuar fazendo isso, e nós vamos continuar fazendo isso até que o Senhor volte, mas nada é mais importante do que parar para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Este é o momento mais importante das nossas vidas. E a mensagem de arrependimento, ela não foi proclamada aqui imediatamente ou de uma vez por todas para o mundo inteiro. Não. Desde o princípio, irmãos, o ato de anunciar a mensagem seria algo progressivo, que aconteceria devagar. Deveria alcançar primeiramente o judeu e em seguida todas as nações. Dessa maneira que nós dividimos o evangelho do reino e o evangelho da graça. O evangelho do reino vem para apontar um caminho, para mostrar para o pecador o seu pecado. E o evangelho da graça vem para abranger todas as nações, todo o restante das pessoas, demonstrando a graça que salva, que restaura, que transforma. Por isso que o anúncio de que o reino dos céus está próximo deveria ser ouvido então primeiramente dos lábios de João Batista, depois confirmado por Jesus e por fim ser repetido pelos discípulos, pelos apóstolos, e hoje nós temos o privilégio de continuarmos a anunciar, para que isso alcance todas as nações. Teve um início para os judeus, e isso foi se estendendo, isso foi tomando uma proporção maior, foi crescendo, e hoje nós temos esse privilégio de falar, de anunciar o evangelho livremente. Uma segunda parte aí desse trecho que nós lemos, até o verso 25, está dividida aí entre os versículos 18 e 22, que vai mostrar agora, que vai situar aqui o chamado de Jesus para 4 discípulos, né? Os 4 primeiros discípulos são chamados por Jesus agora: Pedro e André, né, que são irmãos, e Tiago e João, que também são irmãos. Pedro, ele se tornou o grande líder dos apóstolos, né? Aqui talvez estejam os apóstolos mais íntimos, ou os 3 apóstolos mais íntimos de Jesus, né? Pedro, que é esse cara que se tornou o líder dos apóstolos, tanto antes quanto depois da sua queda. O nome de Pedro, ele é sempre o primeiro a aparecer na lista dos apóstolos. Depois nós temos André também, que embora não tenha a mesma projeção de Pedro, foi quem levou seu irmão a Cristo, e ele sempre está guiando e levando pessoas a Jesus. Nós temos também Tiago, filho de Zebedeu, que foi o primeiro dos 12 a ser morto pelo evangelho, a se tornar um mártir verdadeiramente por causa da mensagem do evangelho. E nós temos João, que foi o discípulo amado, né? Aquele que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, aquele a quem Jesus confiou a sua própria mãe. E falando sobre esses 4 discípulos, nós podemos ver algumas coisas também. Primeiro, vendo sobre a chamada dos irmãos que lançavam as redes, né? Os versículos de 18 a 20 diz
Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pedro, irmãos, e André, eles foram os primeiros discípulos aqui chamados por Jesus. Eles eram pescadores e eles estavam ali lançando as suas redes ao mar para pescar. Eles estavam cumprindo com o ofício deles, né? Eles estavam trabalhando. Aos dois, então, Jesus dá uma ordem para que eles viessem até ele, e ele faz uma promessa para esses dois irmãos, de que a partir daquele momento eles se tornariam pescadores de homens, pescadores de gente, como diz aqui nessa versão. Os dois irmãos aqui, acostumados com o ofício da pesca, acostumados com isso, trabalhavam com isso, agora eles são capturados pelas redes da graça, a fim de recrutarem homens para o reino dos céus. Eles deixaram ali imediatamente suas redes e seguiram literalmente a Cristo. E existe uma conexão aqui muito interessante entre aquilo que faz um pescador convencional, né? Um pescador de peixes, né? E um pescador de homens. Em ambos os casos, um pescador ele precisa ter paciência, ele precisa ter perseverança, ele precisa ter coragem, ele precisa ter a noção exata do momento certo de agir, ele precisa usar o método correto para cada tipo de peixe, e ele não pode chamar atenção para si mesmo, ele precisa ser discreto, o mais discreto possível. E depois Jesus ele chama os dois irmãos que consertavam as redes, versículos 21 e 22. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus chama Tiago e João, e no mesmo instante, o texto diz que eles deixaram o barco e seu pai e o seguiram. O chamado de Jesus, irmãos, ele é eficaz. O chamado de Jesus, ele é não só eficaz, mas ele é irresistível. Quando Jesus nos chama, não tem trabalho, não tem família, não tem absolutamente nada que nos prenda. O rompimento aqui foi imediato. Um rompimento com o seu passado e até mesmo com o seu presente que eles estavam acostumados, que eles estavam habituados a viver. Tudo isso foi rompido. 13 vezes aqui no Evangelho de Mateus nós vemos Jesus dizer às pessoas: segue-me. É isso, o chamado de Jesus, ele é imperativo, ele é forte, ele é eficaz. Não tem como resistir ao chamado de Jesus. E nós vemos que no seu ministério, Jesus, nós podemos dizer que ele tem um ministério triplo aqui, né? Versículo 23 vai dizer assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Jesus ele já tinha sido batizado, certo? E ele já tinha passado por uma grande tentação também. E aí o seu ministério agora estava atraindo muitas pessoas, mais do que João Batista inclusive. Então Jesus, ele deixa a Judéia para evitar aqueles conflitos, né, com as autoridades religiosas, e ele vai para a Galileia. E aí a sua fama, ela ia para além das fronteiras de Israel. Multidões iam de todos os cantos para seguir, para acompanhar, para ver Jesus. E esse trecho aqui então destaca essas três áreas do ministério de Jesus, que é o ensino, a pregação e a cura. Jesus veio pregando para eliminar toda a ignorância, ele vem ensinando para acabar com todo o mal entendido no meio deles, e ele vem curando para derrotar o sofrimento humano. Jesus, ele converte, irmãos, os seus próprios ensinamentos em ação, em prática. São ações de misericórdia.
Então, primeiramente, Jesus ensinava nas sinagogas, né? A sinagoga, irmãos, era a instituição religiosa mais importante da vida de um judeu. Só havia um templo, né, que era o templo de Jerusalém, mas havia uma sinagoga em cada comunidade judaica. E a sinagoga era o ambiente de ensino daquela época. Era como se fosse uma universidade religiosa, um seminário teológico, né, dos nossos dias. Era como se fosse isso. E de forma estratégica, Jesus começa o seu ministério de ensino justamente nas sinagogas. Era o lugar adequado para o ensino. Jesus, irmãos, ele foi o maior dos mestres. Ele não foi só o mensageiro, mas ele é a própria mensagem. O profeta e a profecia. O professor e o conteúdo do seu ensino. Jesus, ele não estava aqui ensinando a doutrina dos rabinos, o pensamento da sua época, da sua cultura, não. Ele estava ensinando as Escrituras, mostrando que ele era o cumprimento de toda a promessa do Antigo Testamento. Jesus ensina aqui no lugar onde as pessoas estavam indo justamente para buscar conhecimento. E ele faz isso com fidelidade, com regularidade e com muita, muita ousadia. Porque imagine só, irmãos, que até aquele presente momento era ensinado sobre alguém que haveria de vir. E de repente Jesus chega falando que ele tinha chegado. Isso tudo aqui é sobre mim. Eu sou este que vocês tanto esperam, que vocês tanto estudam, sou eu. Da mesma forma, irmãos, imitando a Jesus, nós fomos chamados. Dessa vez não para falar de nós, mas para falar dele, de tudo que se cumpriu em sua pessoa, de tudo que ainda se cumpre por causa daquilo que ele fez. Nós somos chamados para cumprir a grande comissão, para ensinar a palavra em todo lugar, seja nos nossos ambientes, na nossa terra, ou para além das fronteiras geográficas, usando todos os métodos legítimos e disponíveis que estão ao nosso alcance, para que as pessoas tenham acesso e assim cheguem à maturidade, alcancem a estatura perfeita da fé. Jesus, ele era também um pregador. A segunda parte do seu ministério, ele veio para pregar, e não a opinião dos doutores da lei, nem da última corrente do pensamento dos rabinos, não, nada disso. Ele veio para pregar a palavra de Deus, o evangelho do reino. É esse evangelho da graça do reino que chama o homem do arrependimento e promete a ele remissão de pecados. O evangelho que, pela obra de Cristo, transporta o pecador do reino das trevas para o reino da luz, da potestade de Satanás para o domínio de Deus. O evangelho que apresenta a bondade e a severidade, o juízo de Deus, a graça, a vida e a morte. Este evangelho que Jesus estava falando não é um evangelho criado pelo homem, irmãos, mas é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Esse evangelho, ele não destaca virtudes pretensiosas do homem, mas a graça soberana de Deus. O evangelho do reino é a única boa notícia que pode tirar o homem da escravidão e levá-lo para a liberdade, tirar o homem do juízo e levá-lo para a justificação. Esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja não tem outra mensagem, irmãos, porque o mundo não tem outra esperança. A única esperança do mundo é o evangelho. Sem o evangelho, o mundo está condenado, o mundo está perdido. E depois disso, Jesus vem curando também, né? São usadas aqui duas palavras no grego para descrever as doenças mencionadas aqui. A primeira palavra é a malakian, que descreve uma doença ocasional, que acontece por algum motivo ali. E a palavra nosson, que descreve uma doença crônica,
algo um pouco mais difícil de lidar. As duas são citadas no texto de Mateus. Isso mostra, irmãos, que Jesus cuidou tanto da alma como do corpo, das necessidades espirituais e das necessidades físicas, desde as mais simples até as mais complexas, desde aquelas que poderiam parecer fáceis de se resolver, até aquelas que aos olhos humanos poderiam ser impossíveis de se resolver. Jesus trouxe a cura. E o texto diz que todos os que foram até ele foram curados. O ministério de Jesus, irmãos, foi marcado pela compaixão. A dor que estava presente nas pessoas, seja ela uma dor física, emocional, psicológica, espiritual, essa dor também doía no coração de Jesus. Ele saía para encontrar as pessoas onde elas estavam, da mesma forma como as pessoas também iam até ele. E aí, em sua grandiosidade, Jesus traz perdão para os pecados e alívio para as dores. As ações de Jesus foram de socorro para os aflitos. E aqui, irmãos, Jesus, ele não estava fazendo algo para se aparecer, para mostrar como ele era poderoso, nada disso. Jesus estava construindo o caminho que a igreja deveria seguir. Esse caminho de sentir a dor do outro. Esse caminho da compaixão, do amor. Apesar de todo o poder que Jesus tem, nós precisamos também nos revestir dessa compaixão para poder praticar misericórdia dentro das nossas possibilidades. A igreja, irmãos, ela não pode simplesmente ignorar aqueles que sofrem. Ela não pode viver distante daqueles que estão feridos à beira do nosso caminho. A igreja, ela deve ser o braço estendido da misericórdia de Deus em um mundo doente, que chora sem esperança. O que pulsa no coração de Deus também deve pulsar no nosso coração. Nós precisamos entender que a misericórdia não é para ser discutida, mas para ser praticada. Essa postura de Jesus revela o grande sucesso do seu ministério depois. Versículos 24 a 25. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E a Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Mateus faz um registro aqui muito convincente do sucesso do ministério de Jesus. A fama de Jesus, ela foi para além das fronteiras de Israel. Levaram a Jesus todos os doentes, afetados por todas as enfermidades possíveis. Grandes multidões iam até Jesus, desde os lugares mais próximos até os mais distantes. E todos eram curados pelo poder das suas mãos. E essa fama de Jesus, como nós estamos dizendo, não era algo que o envaidecia. Não era algo que ele praticava para ser notado, propriamente dito, mas para salvar, para curar. E isso é o que deve nos motivar a continuar anunciando para o máximo de pessoas possíveis. O máximo de pessoas possíveis precisam nos conhecer, mas não porque nós somos bons em uma área determinada da nossa vida, mas porque nós carregamos a mensagem do Evangelho, a mensagem que cura, a mensagem que transforma, a mensagem que restaura, a única mensagem que é capaz de salvar a humanidade. Aplicando para as nossas vidas então, irmãos, primeiro nós precisamos entender a importância de seguir a direção de Deus e o tempo certo que Ele tem. Nós vimos que Jesus deixa a Judéia e vai para a Galiléia depois da prisão de João Batista, né? Ele não age de forma precipitada ou por impulso, mas ele está atento à direção e ao tempo de Deus. A escolha de Jesus aqui de evitar
um conflito prematuro com os fariseus, indo para Galiléia, não foi por medo, mas foi por sabedoria, por sensibilidade aos propósitos do Pai. Ele sabia que a sua hora ainda não havia chegado. Então ele vai para um lugar onde o seu ministério poderia acontecer sem interrupções. Muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a agir precipitadamente, principalmente quando nós estamos enfrentando desafios ou algumas pressões, ou precisamos fazer algumas escolhas que vai definir um futuro próximo das nossas vidas. Só que, assim como Jesus, irmãos, nós precisamos confiar no tempo de Deus. Nós precisamos buscar a orientação de Deus antes de tomarmos decisões importantes, antes de tomarmos qualquer decisão. Às vezes, recuar ou mudar de direção pode ser a escolha mais sábia, porque evita conflitos desnecessários, nos coloca em uma posição mais eficaz para cumprir o nosso chamado. Nem sempre é encarar as coisas de peito aberto, nem sempre é debater, nem sempre é brigar, é questionar, nem sempre. Jesus evitou o confronto. Ele poderia ir, ele poderia debater com aqueles fariseus, ele sempre venceria os debates, sempre venceria, porque ele sabia mais, ele era conhecedor de tudo. Mas ele preferiu evitar, ele preferiu mudar de caminho, ir para um caminho onde aquilo que ele tinha para falar poderia ser mais benéfico para quem iria ouvir. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus tem um tempo perfeito para cada situação das nossas vidas, e às vezes esperar pela direção de Deus nos prepara para que nós possamos enfrentar os desafios da maneira adequada. Por isso que a oração, a leitura bíblica, essa busca pela vontade de Deus, devem nos alimentar e nos abastecer antes de nós tomarmos qualquer decisão, antes de nós praticarmos qualquer ação, porque é dessa forma que nós aprendemos a discernir o tempo de Deus. É isso que vai nos ajudar a evitar de tomarmos decisões precipitadas. Isso é o que vai nos colocar no lugar certo, no momento certo, assim como Jesus estava quando começou o seu ministério aqui na Galiléia. Outra coisa, em segundo lugar, nós precisamos alcançar aqueles que estão nas trevas. Jesus escolheu estar em Cafarnaum, certo? Um lugar que era espiritual e moralmente oprimido. E Jesus revela o seu coração missionário aqui, o seu desejo de alcançar os perdidos, não apenas entre os judeus, mas também entre os gentios. Essa mesma missão, irmãos, foi confiada a nós como igreja. Nós somos chamados a ser luz para aqueles que estão nas trevas. Não apenas para aqueles que são próximos de nós, para os nossos familiares, amigos, conhecidos, mas para aqueles que estão esquecidos, para aqueles que estão rejeitados pela sociedade. É sair da nossa zona de conforto, de fato, e buscar maneiras de alcançar aqueles que estão distantes da verdade. Seja através de um evangelismo pessoal, de uma conversa, seja através de um trabalho social, ou de missões propriamente dito. A luz de Cristo deve brilhar através de nós, para alcançar os perdidos. Ah, mas eu não tenho mais condições, saúde para fazer missões, né, ir para longe e tal. Mas dá uma oferta, ajuda alguém que está lá fazendo isso. Nós fazemos missões assim também, é a nossa forma de fazer missões. Nós podemos fazer missões pregando o evangelho para o nosso vizinho. Isso é fazer missões. Nós, irmãos, somos chamados para alcançar pessoas também fora dos círculos habituais da igreja. Isso pode significar participar de programas missionários, sim, ir, literalmente ir fazer missões, mas também pode significar apoiar esses missionários,
ajudar no sustento, né, deles financeiramente, ajudar principalmente em oração essas pessoas, apoiar igrejas que cresceram em áreas necessitadas, e principalmente, que é algo mais simples e que é a nossa obrigação como crentes, sermos testemunho vivo da luz de Cristo no nosso dia a dia, pregando o Evangelho em tempo, fora de tempo, em toda e qualquer circunstância, através das nossas vidas. E por último, irmãos, nós não podemos abrir mão do chamado ao arrependimento e da pregação do Evangelho. O chamado ao arrependimento é central aqui no ministério de Jesus. E envolve toda a mensagem do Evangelho. Sem arrependimento nada acontece. Ninguém pode participar do reino de Deus sem primeiro reconhecer os seus pecados e se voltar para Deus com sinceridade. A igreja continua sendo chamada para viver em arrependimento e para pregar o arrependimento como condição essencial para a salvação. Em uma sociedade em que muitas vezes relativiza o pecado, né, tenta fazer concessões aí para o pecado, é crucial que o Evangelho seja proclamado com clareza, enfatizando a necessidade de uma transformação de dentro para fora na vida do homem. Assim como Jesus pregou com autoridade, a igreja também deve pregar com ousadia, chamando as pessoas a abandonarem o seu pecado e a se voltarem para Deus. Por quê? Porque o reino está próximo. Essa é a maior motivação para o arrependimento. O reino está próximo. Isso tudo, irmãos, manifestará a nossa disposição de proclamar o Evangelho nos nossos círculos de influência, seja por meio de conversas simples, rotina do dia a dia ali, ou em contextos maiores, grupos de estudo, ou em uma pregação pública. Nós somos chamados a viver uma vida de arrependimento contínuo, porque isso vai modelar em nós a mensagem que nós iremos pregar depois. Por isso nós precisamos viver antes de pregar. Mas, irmãos, que isso não seja uma muleta para nós. Como eu disse aqui no domingo. Já que eu não estou vivendo, então eu não vou pregar. É mais cômodo, é mais fácil. Mas não foi para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para viver e para pregar. Não tem outro caminho, não tem outra escolha. Mas já que eu não estou fazendo, então eu não vou fazer o outro. Você está errando duas vezes. E se você estivesse errando uma vez só, você já estaria errado o suficiente. Nós temos que viver e pregar. O arrependimento não é um acontecimento único, um evento único. O arrependimento, irmãos, é um estilo de vida que reflete a obra transformadora de Cristo em nós todos os dias. Então a mensagem clara aqui é que Jesus é a luz que veio ao mundo e através do seu ministério revela o coração compassivo de Deus e o caminho para a vida eterna, que é o arrependimento. Então o nosso chamado, irmãos, é de seguir a Cristo, para que assim nós sejamos transformados por Ele e possamos participar então da proclamação do seu reino. Amém?